O Via Justiça, o calote das construtoras e a defesa dos consumidores adquirentes de imóveis na planta. Participando do programa, a juíza Renata Bonfim Pacheco, da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, e o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Doutor Kênio, a Lei de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o adquirente da unidade futura pode rescindir o contrato com direito à restituição da quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas e danos. Como essas perdas e danos são resolvidas? Muito simples. Primeiro ponto é que ele tem direito de pegar o dinheiro de volta corrigido. Segundo, com relação a perdas e danos, pode ser a multa contratual, né, que em geral 10 a 20% do valor do contrato. E também a questão do aluguel. Tem situações em que a pessoa, às vezes, ela até fica com o imóvel, só que atrasa 2 anos. Então, esse atraso, ela ficou morando, pagando aluguel, ou deixou de receber o aluguel do imóvel que comprou na planta. Ou seja, perdas e danos é a questão da reparação, da indenização do que ele teve de prejuízo ou deixou de ganhar em função do descumprimento por parte da construtora do prazo contratual. Então, no caso da rescisão, ela é viável sim, quando a construtora realmente se mostra incapaz de terminar a obra. Doutora Renata, no caso de não devolução das quantias antecipadas, quais as penalidades para as construtoras? Bom, salvo engano, na lei especial não há nenhuma penalidade criminal. A penalidade criminal é quando não há registro. Não há registro ou alegação falsa na incorporação. É um tipo penal bem específico. Bem específico, né? Então, quer dizer, nesse ponto a lei não protege muito, protege bem o construtor, mas a questão da responsabilidade civil, que é a questão indenizatória, como o doutor colocou. Nós vamos ter que avaliar se houve realmente comprovada a perda e dano. A pessoa alugou um apartamento, alugou uma casa, ela estava muitas vezes com casamento marcado e teve que adiar. Cada caso é um caso. O dano moral, a penalidade. Então a penalidade, no meu ponto de vista, a criminal seria para casos muito específicos que provavelmente não atingem a compra e venda especificamente. A penalidade seria cível, que seria indenizatória. O dano moral, Carlos, é uma situação assim bem controvertida. Eu acredito que se a pessoa passou por aquela angústia toda, estava esperando o seu imóvel, estava sonhando com a casa própria, estava acreditando que ela iria ter o seu primeiro imóvel e morar com a sua família, tudo isso reflete mesmo na esfera íntima dessa pessoa e nós poderíamos sim mensurar um dano moral. Acontece muito em casos de nubentes, né? Sim, é o casamento, é o sonho, vou casar, vou ter minha casa, vou constituir minha família. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Eu andei lendo algumas decisões do STJ, onde eles, na letra fria da lei, dizendo que não haveria dano moral, porque é apenas uma quebra contratual, ou seja, houve um vínculo contratual que não foi obedecido. Mas eu acho que assim é bem frio essa interpretação, né? Há divergência, então, com relação ao dano moral? Há divergências. E o senhor o que acha, doutor? Não, nesse ponto interessante é o seguinte, uma coisa eu atraso de 2, 3 meses, né? Aí realmente que o tribunal entende, às vezes, em razão de uma quebra contratual, um aborrecimento normal. Agora, outra coisa bem diferente, um atraso de 2 anos. Quer dizer, então isso realmente... entrega, né? A não entrega. Então, nesse aspecto, quando o atraso é muito longo, eu entendo que o dano moral é pacífico. Tem que ser aplicado porque as pessoas elas desequilibram. Acontece casos de haver separação, haver rompimento de laços familiares em função desse atraso, que eu não estou falando de uma mera mercadoria, mas da casa própria, né, fator de segurança. Tem pessoas que às vezes sofrem um desequilíbrio em função dessa frustração. Então, nesse aspecto, quando o período de atraso superior a 1 ano, por exemplo, eu entendo que o dano moral é questão pacífica em relação a isso. Doutora Renata, essas ações, elas demoram muito no judiciário? Quanto tempo demora, em média, uma ação desse tipo? Bom, é como eu disse, a ação, ela não é a única. Nós temos, cada juiz civil em Belo Horizonte, uma média de 10 mil processos de N assuntos, N. Então, a questão do consumidor, especificamente na compra e venda de imóvel da incorporação, é uma das ações.
vai depender muito. Normalmente são processos que não exigem muita prova, apesar da questão do dano moral poderia exigir talvez uma audiência para ouvir aquela pessoa, para sentir o que ela passou. Normalmente são processos que a gente considera matéria exclusivamente de direito, então haveria um rito até bem simples, que seria citar a construtora, ela vai ser comunicada da ação, a construtora tem o direito de defesa, ela se defende, a parte autora aceita a defesa, lê a defesa e vai para o juiz julgar. Mas depende da quantidade de processos. O problema é a quantidade de processos. Né? Então, por exemplo, eu não posso parar todos os processos que eu tenho para ficar só com consultora. O que leva a outro assunto, a especialização de varas. A gente está chegando ao final do programa, uns 20 segundos para o senhor, das considerações finais, doutor Kenny. Tem dúvida. Então, o alerta que eu passo para os compradores é que analise bem o contrato, que só assine esse contrato sabendo das obrigações e direitos, de maneira a evitar aborrecimento. Então, a segurança, a compreensão do contrato é fundamental. E se houver problema, agir com rapidez. A senhora, considerações finais? Eu concordo com o doutor e digo o seguinte, o brasileiro tem que aprender a usar a advocacia preventiva. Ele gosta muito de usar o advogado na hora da demanda, na hora que o problema já surgiu. Vamos aprender a consultar um advogado imobiliário para eu mesma, se eu fosse comprar algo na planta, é um valor, nós não estamos comprando uma calça jeans, gente, nós estamos falando de valores que é uma vida inteira para juntar. Então, nós, cidadãos, temos que aprender a consultar o advogado antes de fazer o negócio. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.